Vamos partilhar a poderosa palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa para curar, para transformar e libertar. Se você pode, pegue comigo Marcos, capítulo 1, versículos de 21b até o 28. Marcos, capítulo 1, versículos 21b até o versículo 28. A palavra é a espada do Espírito. Ela não volta para Deus sem antes produzir o efeito que ela precisa produzir em nossas vidas. Marcos capítulo 1, versículos 21b até o versículo 28. Quem achou, diga amém. Dirigiam-se para Cafarnaum, e já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito maligno, que gritou: que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou-o, dizendo: cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Ficaram todos admirados, que perguntavam uns aos outros: que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa maravilhosa palavra de Deus. Meus amados, eu quero que vocês ouçam esse direcionamento de Deus para nós através do Evangelho. Diga comigo: o demônio, o mal, não tem vez e nem voz na minha vida. Levanta a mão direita e declara isso. Fala: o mal não tem voz na minha vida, na minha casa. Eu não aceito. O mal não tem voz. O mal não tem vez. Em nome de Jesus. Veja bem, meus amados, o que está acontecendo aqui? Jesus entra na sinagoga e ali tem uma pessoa que está influenciada pelo mal. Essa pessoa está sofrendo com uma opressão maligna. O demônio está na vida dessa pessoa, está conduzindo, direcionando essa pessoa, e por causa disso, obviamente, essa pessoa está sofrendo. Mas quando ele vê Jesus, o demônio fica desesperado. Sabe, eu gosto muito de falar sobre isso, porque teve muitas pessoas que foram ensinadas de forma errada. Tem muita gente que aprendeu de forma errada, e porque aprendeu de forma errada, sofre. Porque quando eu não tenho conhecimento, a falta de conhecimento me leva a sofrimento. Diga comigo: falta de conhecimento leva a sofrimento. Então preste atenção no que eu vou te falar. Quando o mal vê Jesus, ele fica desesperado. Por quê, gente? Por quê, gente? Porque Jesus é extremamente, muito mais poderoso do que ele.
Olha para o teu vizinho e fala para ele: Jesus é poderoso. Você entendeu o que eu falei aqui agora ou não? O que eu falei, gente? Não, o que eu falei? Fala mais forte. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque tem um monte de cristão que não entende. A maioria dos cristãos, aliás, eles têm mais medo do demônio do que fé em Jesus. Veja bem o que eu estou falando. A maioria dos cristãos que eu vejo, e olha que eu ando, hein? Eles têm mais medo do demônio do que de Jesus, do que fé em Jesus. E elas ficam com medo, qualquer coisa que seja. Tem gente que tem medo até falar o nome do demônio, não pode falar demônio, fica com medo. Deixa eu te falar uma coisa, isso precisa mudar, essa mentalidade precisa mudar na sua vida, porque o demônio ele só tem poder quando você dá para ele. O poder que você dá para ele, a atenção que você dá para ele, é que deixa ele poderoso na sua vida. O inimigo, ele é um derrotado. Ele é o que, minha gente? Derrotado. Mais forte, vai. Derrotado. Não faz sentido nenhum você ter medo de um derrotado. E veja, as pessoas ouviram pregações, as pessoas assistiram vídeos, filmes. É por isso que não se pode assistir filmes, como é que fala? De terror. Não se assiste, principalmente criança, adolescente. Você vai trazendo, você vai criando na sua mente uma mentalidade de medo do mal. Então você vai achando que aquela força maligna ela pode destruir você. Mas se você está em Cristo Jesus, é você quem pode destruir o mal na sua vida. É o contrário. Mas porque você foi criando uma mentalidade de medo, você não consegue enfrentar. E por não conseguir enfrentar, você fica acuado, passivo. E o seu medo alimenta o poder do demônio contra você. Então veja, não é que o demônio tem poder contra você, é você quem alimenta o poder dele contra você. Então o poder dele é ilusório. E você vai acreditando que o inimigo pode destruir você. Veja bem, a única pessoa que pode destruir você, a única pessoa, é você mesmo. O demônio pode até fazer o mal contra você, ele pode te tentar, e esse é o papel dele, ele tenta. Tentações, opressões, sim, sugestões, sim, mas ele não tem o poder de destruir você. Agora você tem, com as suas decisões erradas, quando você entra no buraco sozinho, ou vai com alguém porque está seguindo gente errada, você toma caminhos errados na sua vida, más decisões podem te levar para o buraco e você pode acabar se destruindo. Agora o inimigo não pode. Sabe por quê? Porque até o demônio está debaixo da permissão de Deus. Nem ele faz algo que Deus não permite. E a gente faz. A gente pode se destruir. Deus nos deu a liberdade. Você tem a liberdade de acabar com a sua própria vida. Literalmente, você tem a liberdade de acabar com seus sonhos, de acabar com a sua vida profissional, com seus relacionamentos. Deus te deu essa liberdade. Então, você é o seu pior inimigo. Olha para o teu vizinho e fala para ele: você é o seu pior inimigo. Está entendendo ou não, gente? Mas o que eu quero que você entenda hoje, nessa noite, é que Jesus é poderoso. Fala comigo forte, vai. Jesus é poderoso. E é nisso que você tem que colocar o seu foco. Quando Jesus entra na sinagoga,
ele muda aquele dia, ele muda a vida das pessoas que estão ali, ele muda a vida dessa pessoa que está oprimida pelo mal. O lugar que Jesus passa, nunca mais é o mesmo, porque aonde ele passa, ele cura, aonde ele passa, ele liberta, ele traz esperança, ele renova, ele levanta o caído, ele quebra opressões e maldições, ele traz vida para você, ele traz unção, graça, poder, autoridade, e é nele que eu tenho que colocar o meu foco. Tem gente que põe foco demais no mal. Porque eu sonhei com não sei o quê, e daí que você sonhou? O seu rei é Jesus. Porque eu estou pensando, porque eu estou com isso, aquilo, eu não sei, eu acho que o demônio está me atacando. Que te atacando? Você está dando poder para ele. Eu gravei um vídeo e coloquei no meu Instagram esses dias, não sei se você viu, onde eu dizia uma frase, preste atenção: tudo o que o mal precisa é de atenção. Tudo o que o demônio precisa é de você com medo dele. É tudo que ele quer, prato cheio, para ele atormentar você. Porque quando você não tem medo, você é filho de Maria, você pisa a cabeça de Satanás junto com ela. Agora, quando você fica com medo, você está achando que ele vai pisar você. Aí você começa a agir da forma de um derrotado. Quando você fica com medo e você deixa o medo te dominar, você começa a agir da forma de um derrotado. Mas uma pessoa que é filho de Maria, servo de Jesus, pode ser derrotado? Responde mais forte. Então fala para o teu vizinho: foca em Jesus, irmão. O meu foco é o que, Tony? O meu foco é orar. Eu oro todos os dias, derrota para o inimigo. Eu comungo Jesus sacramentado algumas vezes na semana, derrota para o inimigo, coitado dele. Fico com pena, vai ter que colocar o rabo no meio da perna e vai ter que fugir. Confesso com frequência, derrota do inimigo. Quando meu foco está em Jesus, a minha fé cresce, a minha esperança cresce. Mas se você põe foco no inimigo, aí você fica com medo, derrotado. A pessoa está dentro da igreja, comungando o corpo do Deus mais poderoso, e está se sentindo derrotado pelo inimigo. Não faz sentido. Estão entendendo sim ou não, gente? Fala comigo: não faz sentido. Tony, mas como é que a pessoa vive algo que não faz sentido? É porque ela está dentro de um engano. Ela está debaixo de um engano. Ela está enganada por falsas formações. Até mesmo medo que talvez os seus pais colocaram em você desde a sua infância. E foi criando em você uma mentalidade medrosa. Mas Jesus veio, quando ele chamou os apóstolos dele, não sei se você lembra, mas os apóstolos dele tinham medo de fantasma. Tem medo mais infantil do que ter medo de fantasma? Tem gente que não fez assim não, porque tem medo também. Os apóstolos, aqueles homens, aqueles grandes apóstolos, que pregaram para milhares de pessoas, curaram doentes, expulsaram demônios. No início da caminhada deles, eles morriam de medo de fantasma. A Bíblia diz que Jesus um dia veio andando sobre as águas, e os apóstolos ficaram aterrorizados. Eles não ficaram com medo não, foi outro nível, não é medo. A Bíblia fala que eles ficaram aterrorizados, desesperados, com medo de fantasma. Esses apóstolos, quando eles entendem quem é Jesus, quando eles recebem o Espírito Santo, eles passam de homens medrosos para homens cheios de coragem, destemor, ousadia. Eles são homens transformados.
Porque o foco está em quem agora? O foco está em quem, minha gente? Jesus. Seu foco tem que estar em Jesus. Bate no seu peito e fala: o meu foco tem que estar em Jesus. Cutuca o seu irmão aí do seu lado, fala para ele: o teu foco tem que estar em Jesus. Amém, gente? Amém. E aí, preste atenção, cuidado com pessoas que não colocam foco em Jesus. Aqui não deve ter ninguém assim, mas já viu aquela pessoa que você chega para conversar com ela? Ela só fala das coisas do mal. É batalha, é treva, é ataque, é opressão. Credo, fala para o teu vizinho: credo. Essas pessoas você tem que ir, corta. E corta já, desde já fala. Começou a falar desse jeito, fala assim: não, eu creio no poder de Jesus. Jesus pode quebrar tudo isso aí que você está vivendo. É o que o seu foco não está em Jesus, mas se tivesse, Jesus ia quebrar toda essa maldição. Jesus ia te dar um tempo novo, uma vida nova. É isso que Jesus faz. Mas para isso o foco tem que estar nele. O meu foco está em Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Depois que Jesus fala com esse demônio, o que Jesus fala com ele? Ele fala: cala-te. O inimigo, o mal, você não pode nem dar voz para ele. Não dê nem voz, não deixa ele falar na tua vida. Não deixa ele falar na sua família, na sua casa. Eu sei que você está achando que é algo que vai vir de fora, é um demônio, capetão vai aparecer e vai começar a falar. Não, não é assim não. Ele fala na sua boca, quando você reclama, quando você murmura, ele está falando dentro da sua casa, ele está falando através de você, lá dentro da sua família. Você tem que fazer igual Jesus: cala-te. Tem que falar para você, porque vez ou outra, nós podemos ser usados pelo Espírito Santo, mas também podemos ser usados pelo demônio. Lembra do primeiro Papa? Jesus falou para ele: o que você está falando não veio de você, veio do Espírito Santo. Mas logo depois Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás. Nós podemos ser usados pelo Espírito, mas também podemos ser usados pelo inimigo. Tem que aprender a cortar. Cala-te. For para reclamar, cala-te. Se for para murmurar, cala-te. Se for para proclamar coisas malditas, está pegando? Então fique em pé em nome de Jesus. Levanta a mão direita e diga bem forte: o meu foco é Jesus. O meu foco é Jesus. Isso. Coloque a mão no seu coração. E você vai declarar agora, você vai expulsar de dentro de você todo pensamento, desejo, lembrança que não vem de Deus. E você vai invocando Jesus, o nome de Jesus, vai invocando o poder de Jesus sobre você agora. Vai dizendo: eu quero ser cheio de Jesus, cheio do amor de Jesus, cheio do poder de Jesus, para que em mim não haja nada que não seja de Deus. Nós invocamos o teu nome, Senhor. Meu foco é Jesus. Meu foco é Jesus.